Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, mais um programa Diálogos Teológicos. Mais uma vez, como em todas as outras, pela graça de Deus e para a alegria dos nossos corações, estamos juntos aqui. O Bruno. A paz do Senhor a todos. Irmão Alexandre Valeriano. A paz do Senhor a todos. Irmão Mike Duarte. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Gunnar e você está nos Diálogos Teológicos. Meus irmãos, o programa de hoje tem um tema muito importante para todos nós: como conservar a sã doutrina. Por sugestão e iniciativa do irmão Mike e do irmão Bruno, eles desenvolveram um programa de leitura do qual nós quatro temos participado, e essa leitura é a respeito de um clássico da literatura pentecostal. Está com o clássico aí, Mike? É o livro Teologia Sistemática, de vários autores, mas organizado por Stanley Horton. Esse livro é uma referência no estudo teológico para qualquer crente pentecostal. Não importa se você é assembleiano ou de outra denominação. No entanto, ele foi escrito originalmente para o público assembleiano norte-americano. Tem uma parte que ele fala a respeito, inclusive, do assunto que estamos tratando hoje, sobre a manutenção, preservação da sã doutrina. E na parte da publicação de obras teológicas pelos institutos bíblicos, ele cita o ICI, que era o antigo Instituto Cristão, Instituto de Correspondência Internacional, era um instituto voltado para desenvolvimento da vida cristã, discipulado, e entre parênteses o editor no Brasil colocou lá, representado pela ETAD. Então, falamos no programa passado, eu vou repetir, as muitas coisas boas que a ETAD entregou às Assembleias de Deus nos seus 40 anos. Veja que nós estamos citados num dos clássicos da literatura pentecostal do nosso país. Eu orgulho dessa camisa. Mas nessa leitura que o Mike e o Bruno propuseram para nós, chegamos à leitura de um texto bem interessante nessa obra de Stanley Horton sobre como manter ou perseverar na boa doutrina. E o irmão Mike sistematizou uma lista, e essa lista apresenta recursos e iniciativas que a igreja deve tomar para preservar a sã doutrina. Nós vamos conversar sobre essa lista. Mas antes de destacarmos algum ponto dela, lê a lista para nós, Mike, que você sistematizou a partir da leitura. É bom a gente frisar que esse livro ele fala, dessa parte que a gente está lendo, da realidade das Assembleias de Deus americanas, mas tem muitas lições práticas aqui para a gente. E os nossos irmãos lá no início do pentecostalismo, principalmente das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, eles fizeram algumas ações práticas para conservar a doutrina. A primeira delas, que a gente listou aqui, é que eles elaboraram uma declaração de verdades fundamentais. É como aquela declaração das Assembleias de Deus que nós temos mais recente, praticamente 100 anos depois da nossa criação aqui no Brasil, que nós fomos elaborar. Eles já fizeram isso lá em 1916, praticamente no início da Assembleia de Deus lá. Mas um segundo ponto que eu achei interessante é que eles enfatizavam sobre os crentes serem cheios do Espírito Santo. Isso era uma coisa que era muito propagado, era muito incentivado. E esse incentivo era feito principalmente a partir de produção literária. Então a gente vê a produção literária como um incentivo para que os cristãos mantivessem ali a sã doutrina, mantivessem a sua vida cheia do Espírito Santo. As lições de escola dominical também auxiliaram bastante. E um outro ponto que a gente listou, que tem muito a ver com a ETAD aqui, que é a questão dos institutos bíblicos, que foram muito importantes para essa conservação da sã doutrina. Além disso, a gente também listou aqui os ministérios itinerantes, que lá no início do pentecostalismo da Assembleia de Deus ali nos Estados Unidos, era uma realidade bem diferente daquilo que a gente vê hoje dos ministérios itinerantes aqui no Brasil. Eles viajavam ao encontro das pessoas que não poderiam frequentar um seminário, com aqueles mapas enormes de dispensações para ensinar a doutrina. Os romances escritos, que no Brasil a gente não tem muito isso, mas eles fizeram muito isso lá. Os cânticos compostos. E, por último, algo que ajudou a preservar a doutrina da igreja foram as respostas rápidas a erros doutrinários. Eles não deixavam que isso tomasse uma proporção um pouco incontrolável a ponto de causar divisões e problemas para a igreja.
Então foi esses pontos aqui que a gente listou a partir da leitura. Muito bem. Então, antes de irmos para esses pontos e debatê-los, destacá-los, vamos recorrer à palavra de Deus. O irmão Alexandre tem um versículo separado para nós, e é um versículo que, como fazemos em todos os programas, nos dá o tom daquilo que vamos debater. Lê para nós, irmão Alexandre. Então está na segunda epístola de João, no versículo de número 9. Diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tanto tem o Pai como o Filho. Muito bem. Eu quero começar então esse debate propondo o seguinte: aqui nessa lista que o irmão Mike organizou para nós, existem muitas iniciativas que são de ordem institucional. Por exemplo, um preâmbulo e resolução de conflitos, declaração das verdades, é uma iniciativa que a igreja toma institucionalmente. Mas não quer dizer que o crente deva deixar nas mãos da instituição a perseverança na sã doutrina. Então eu quero começar por algo que eu acredito ser uma responsabilidade individual de cada crente. Para preservar a sã doutrina, é preciso crentes cheios do Espírito Santo. Aí minha primeira pergunta para começarmos a conversar é o seguinte: essa ideia de ser cheio do Espírito Santo, de ser um crente de fogo, de poder, da oração, do falar em línguas, da manifestação dos dons, isso ajuda ou atrapalha na preservação da sã doutrina? Porque nós temos dentro do movimento pentecostal, por mais incrível que pareça, crentes que são resistentes à manifestação dos dons do Espírito, que se incomodam com línguas estranhas, que se incomodam com profecias. Ser um crente cheio do Espírito ajuda ou atrapalha a perseverar na sã doutrina? O que é que nós entendemos à luz da Bíblia como ser cheios do Espírito Santo? Vamos pegar o exemplo de pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Escolhei dentre vós homens cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Destes 7 diáconos iniciais aí, qual foi o mais conhecido de todos? Estevão. Era um homem cheio do Espírito. Qual foi o ápice do ministério de Estevão? Martírio. Martírio. E o que ele fez na hora de morrer? Ou pouco antes de morrer? Ele pregou. Pregou. E aquela não é uma pregação de confirmação doutrinária? Sim. Então, ser cheio do Espírito Santo, se for o que nós entendemos, conforme vemos no livro dos Atos e em toda a Bíblia, é uma coisa que só faz ajudar, confirmar a sã doutrina. Quando há alguma dúvida sobre se ser cheio do Espírito ajuda ou não na perseverança da sã doutrina, é porque esta tal coisa que alguém pode estar classificando como ser cheio do Espírito, não é ser cheio do Espírito, é ser o quê? Um menino na fé. Então ser cheio do Espírito ajuda. Agora, qual era a fala do pastor Elianai? Que ele preferia uma igreja menina na fé, porque ela poderia crescer e amadurecer, do que uma igreja morta, porque quem iria ressuscitá-la? Né? Era isso que ele falava. E uma igreja menina, ou crentes meninos, de fato não são cheios do Espírito Santo. E sem falar que eu penso que quando não tem uma perspectiva bíblica sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, cai muito em um perigo que sempre rondou o pentecostalismo, que é a questão das experiências, como algo acima daquilo que diz a Bíblia. Perfeito. Então, até nesse livro que a gente está lendo, eles falam que tem uma parte lá que fala dos primeiros conflitos teológicos, né? Um dos conflitos que eles enfrentaram foi da questão da santidade, se instantâneo, progressiva, logo ali no início do pentecostalismo. Mas também fala dessa questão da experiência, como algo que não tem parâmetro na autoridade bíblica. E aí eu penso que quando alguém confunde as experiências com ser cheio do Espírito Santo, lógico, quem é cheio do Espírito Santo terá, sim, experiências, mas o norte dessas experiências tem que ser a Bíblia.
É por isso que o pastor cita aí esse exemplo de Estevão e a experiência que Estevão teve. E eu acho interessante que é uma experiência, porque se a gente olhar na Bíblia, aquilo que aconteceu com Estevão foi uma coisa que aconteceu com Estevão. A gente não tem relatos assim. Ele é o primeiro mártir da igreja. Então foi uma experiência. Não quer dizer que todo cheio do Espírito vai morrer apedrejado. Exatamente. Mas todo cheio do Espírito confirma a Bíblia quando abre a sua boca. Exatamente. Né? Então, é por isso que eu vejo essa questão de ser cheio como algo que ajuda a preservar a doutrina, exatamente por esse ponto, porque a gente confirma a Bíblia Sagrada quando estamos cheios do Espírito Santo. A gente vê isso na vida, em Atos, de forma. Por isso que Atos é chamado de o livro de Atos do Espírito Santo, né? Porque a gente vê isso em vários exemplos ali. A gente vê isso em Pedro, quando Pedro é cheio do Espírito Santo, a forma como Pedro prega. E assim, é até lindo comparar Pedro antes de ser cheio, como depois de ser cheio do Espírito Santo. E há uma confirmação bíblica muito forte. E eu fico pensando que naquele contexto ali da igreja primitiva, talvez fosse o contexto onde mais a confirmação entre ser cheio do Espírito Santo e a verdade bíblica era necessária, porque era algo assim, uma experiência sobrenatural e nova. Havia sim a promessa de Joel, mas até então a gente não via um derramar como aquele que houve ali no dia de Pentecoste. Então tem que haver essa junção entre aquilo que é ser cheio do Espírito Santo e a confirmação bíblica. Bom, são vários autores, né? Então, sim, o autor do capítulo que estamos tratando aí é Gary alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Chama o evangelho apresentado pelos pentecostais de evangelho pleno. Sim. E fala também sobre os 4 pilares do evangelho. Sim. E os 4 pilares, ou o evangelho pleno, é Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e leva a igreja para morar no céu. Sim. Como pode ser que alguém não cheio do Espírito, que não confesse a crença nas línguas estranhas, no batismo evidenciado pelo falar em línguas, ou como é chamado em alguns momentos aí do livro, de a terceira bênção. A primeira, salvação; a segunda, santificação; a terceira, o batismo. Como pode ser alguém que despreze o batismo evidenciado pelo falar em línguas, fazer uma defesa plena da sã doutrina? Essa pessoa está desprezando a parte da doutrina que é operada, que é manifestada pelo Espírito Santo. Não discorda de Deus, não desconfia da Trindade, não questiona a divindade e a humanidade de Cristo, mas não aceita que o Espírito Santo reveste de poder. E eu penso que essa pessoa ela não é capaz de ter essa... Se ela despreza esses pontos, ela despreza aquilo que a igreja era no Novo Testamento, porque no livro a gente aprende que há uma relação entre o evangelho pleno ou o evangelho integral, ele também utiliza esse termo, com aquilo que a igreja era no Novo Testamento. Então, no pentecostalismo, pelo menos no início ali, teve esse desejo de retornar aquilo que a igreja era no Novo Testamento, na realidade do Novo Testamento, ali nos primórdios. Então, a pessoa que nega isso, ela está negando também aquilo que a igreja era, aquilo que está na Bíblia Sagrada, lá como uma igreja primitiva. Então, ela acaba rejeitando uma parte substancial da Bíblia, entende? Alexandre, na sua congregação, você incentiva os dons espirituais e entende que eles ajudam o crente a confirmar a doutrina, ou você dá uma segurada nos irmãos lá para eles não bagunçarem com as coisas e não perderem a oportunidade de aprender? Bom, acho que primeiramente a operação do Espírito Santo ele é ordeiro, né? Então precisamos sim, e incentivo muito na minha igreja, o buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar o batismo do Espírito Santo, o buscar os dons espirituais para a edificação da igreja, porque isso é muito importante. Através disso que a gente consegue, dentro da nossa igreja, buscar mais a perseverança na doutrina. Porque um crente cheio do Espírito Santo é um crente que vai buscar ensinamento, um crente que vai buscar a presença de Deus, um crente que vai buscar mais a palavra de Deus, né? Então, sim, nós ensinamos muito, falo muito para que busquem o batismo do Espírito Santo, principalmente porque hoje em dia, como aqui já foi falado muito, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa que nós já não buscamos mais. Sim. Eu lembro
nos nossos tempos de conversão, né? É. Assim que a gente se convertia, alguém se convertia e entrava, por exemplo, num grupo de jovens, todo grupo de jovens orava para aquela pessoa ser batizada com o Espírito Santo, né? Ou em qualquer no próprios adolescentes, talvez, né? Também. Então o incentivo não era só nosso na frente de uma congregação, nós que ensinamos, né? O incentivo vinha dos crentes, porque um crente cheio do Espírito Santo entende a importância que é isso, e quando ela vai pregar o evangelho, quando ela vai abraçar alguém para dentro da igreja, quando ela vai estar com alguém, ela também vai incentivar isso. Né? Então, é uma coisa que eu sinto muito falta, é uma coisa que a gente incentiva bastante, mas infelizmente é uma coisa que as pessoas já não dão tanta importância. Quando eu era criança, eu lembro, eu tinha uns 5, 6 anos, eu lembro que a minha mãe falava para mim e para meus irmãos assim, ó, vocês precisam buscar o batismo com o Espírito Santo e vocês ter um relacionamento com Jesus, porque a mãe não pode pegar na mão de vocês e levar para o céu. Incentivo, né? A minha mãe, desde eu tinha 5, 6 anos, ela já falava isso pra gente. Sim. Agora, fala aí, meu irmão. Você está contando experiência pessoal, eu me lembro que quando eu fui batizar com o Espírito Santo, até me lembro o nome do pastor, vou citar aqui, tá, pastor? O pastor Erlânio. Ele era o meu pastor. O pastor Erlânio? Pastor Erlânio. Pai da Rebeca, da Raíssa. Ele chegou a mim e falou assim, Mike, fui batizado no culto no lar dos jovens, e aí a igreja ficou sabendo, né? O culto dos jovens, quarta-feira, foi fogo puro. E aí eu estava saindo do culto no domingo, ele estava dentro do carro, ele olhou para mim e falou assim, você falou em línguas? Ó. Tocha, ele é tocha. Assim, ele ali sim. Porque olha só como está enraizado, né? Isso é a doutrina pentecostal, né? Ele perguntou, Mike, você falou em línguas? Ele não precisava fazer nenhuma prova, como a gente sabe que há relatos de que antigamente na nossa igreja a pessoa era batizada com o Espírito Santo, trazia essa pessoa à frente, oravam por ela até ela falar em línguas. Isso. Eu não precisei fazer essa prova aí dos 9 ali, não. Mas eu falei para ele, pastor, eu falei em línguas. Eu falei em línguas. E aí você vê como que isso é algo que eu nunca mais ouvi nenhum pastor falar isso. Nunca mais. Quando havia uma experiência, assim, quer seja em congressos, aquela agitação toda, eu nunca vi um pastor mais falar isso para um... Você falou em línguas quando você disse que foi batizado com o Espírito Santo? Nunca mais ouvi isso, sabe? Mas no meu caso, tive essa pergunta que A falta de conhecimento doutrinário, a falta de conhecimento da Bíblia, leva muitas pessoas a confundir isso. E eu já, em uma experiência, como nós já falamos, já ouvi uma pessoa falar que foi batizada com o Espírito Santo e a sua evidência do falar em línguas não era língua. Não era língua, era falar a linguagem de sinais de surdos. Então, isso eu já ouvi, entendeu? Então, assim, a falta de conhecimento da Bíblia, falta, assim como está colocado ali, né? Incentivar o estudo, incentivar na escola dominical, incentivar a leitura dos livros, até o romance, né? Para ensinar a doutrina, para que ninguém veja que uma pessoa cheia do Espírito Santo e vai fazer como aqueles imitadores, né? Que diz lá na Bíblia, né? Começaram a imitar, mas realmente não estão cheios do Espírito Santo. Eu acho interessante isso aí, a questão de ter que tomar cuidado com essas coisas, porque no livro fala de um relato do Charles Fox Parham, que ele foi muito importante, né, no início do pentecostalismo. Ele deixou um grande legado, e um dos legados que ele deixou foi sobre a língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo, evidência inicial. E lá ele fala algo muito interessante, que ele acreditava de que, ligando essa questão com outro assunto já, ele dizia que no arrebatamento da igreja, somente aqueles que falavam em línguas seriam arrebatados quando a trombeta tocasse. Eu já vi e aí os reformados, pregar isso. Olha só, aí ele lá no livro diz. E os reformados, aqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, iam passar pela grande tribulação, se lascar aqui. Iam se lascar aqui, e aí depois Jesus viria buscá-los. Olha só, né, a interpretação. Tem um outro exemplo lá que eu achei interessante, que no livro há uma ligação de teologia pentecostal com as missões. E naquele contexto de missões ali, houve um grande interesse pela escatologia, porque as pessoas sentiam que o mundo estava acabando mesmo. Os avanços da medicina já não eram tão grandes, as pessoas começaram a crer em cura divina, começaram a ver a necessidade de evangelizar o mundo antes da virada do século XIX para o século XX.
E lá conta um relato de que um desses missionários foram a uma base de missões antes de irem para o campo de missões. E nessa base de missões havia ali um ensinador que dizia que eles não precisavam se preocupar, porque eles não iam morrer de nenhuma doença, porque eles acreditavam na cura divina até o tutano. Você pode fazer missões, não precisa tomar vacina nem nada. Você vai fazer missões, vocês não vão morrer de nenhuma doença. E lá também diz que não precisava nem se preocupar com a questão de aprender o idioma para onde você estava indo, porque você ia chegar lá, o dom de línguas, a Xenolale ia vir e você não precisava se preocupar. A gente hoje já tem um posicionamento mais maduro com relação a essas coisas, né? Mas eu acho interessante essas coisas para a gente ver como a doutrina vai sendo desenvolvida no meio da igreja. Quando falamos em doutrina, costumamos usar essa palavra, desenvolvimento doutrinário. Isso pode dar a falsa impressão de que uma doutrina é algo desenvolvido, pensado, sei lá, descoberto, que palavra se queira usar, fora da Bíblia. Acontece que é pelo contato com a Bíblia que se amadurece doutrinariamente. Não porque nós criamos doutrina, mas porque o Espírito, conforme você falou, vai despertando o entendimento nos corações de quem lê e de quem ora, e as pessoas vão adquirindo conhecimento, entendimento a respeito daquilo que está escrito nas Escrituras. É um ponto importante. Caso contrário, nós vamos chegar a defender o fato de que cada momento histórico justifica uma doutrina ou um entendimento diferente a respeito das Escrituras. Que é essa grande baboseira que está sendo falada hoje a respeito de uma nova tradição que está substituindo a tradição doutrinária anterior e que tem de pseudo-assembleiano escrevendo e defendendo essa besteira, é inacreditável. Mas eu estou sentindo que esse assunto vai render mais um programa, pelo menos, né? Então, para não acelerarmos esse cardápio gostoso que o Mike preparou aqui para nós, eu queria falar uma coisa a respeito do batismo. O Alexandre disse aqui que alguém disse que tinha sido batizado adquirindo... A evidência do batismo do Espírito Santo era falar em livros. Vocês acreditam nisso? Olha, eu vou dizer algo assim com cuidado, porque eu não quero deixar ninguém chocado, né? Mas se entendemos que em Atos capítulo 2 aquele evento incluía língua estranha e língua de homem, mas em qualquer caso sempre estranha ao falante, e a língua brasileira de sinais não deixa de ser uma conformação idiomática, então eu digo o seguinte, até não duvido, mas não vou aceitar como regra. Porém, o que me chama a atenção nessa história não é a possibilidade de que, de fato, a pessoa tenha aprendido, pela infusão do Espírito, a falar a língua de sinais. O que me chama a atenção é que muitas questões postas assim, como essa de língua de sinais, acabam servindo de uma desculpa para a não manifestação e a não crença no falar em línguas estranhas. De modo que para alguém possa parecer mais factível dizer que o batismo não precisa ser, e aí que está o problema, e essa história, eu não vou tratá-la como história mais, vou tratá-la como uma denúncia. Essa denúncia que você fez, vou tratar como uma denúncia, essa denúncia que você fez, para mim mostra isso, o como os crentes atualmente já não creem mais na manifestação das línguas estranhas. E aí arrumam desculpas outras para colocar no lugar do falar em línguas. Não, eu aprendi um gesto. Não digo que não possa ser, mas preciso de algo mais para crer. Como você também não creu que isso era verdade, também não creio. Ou vejo alguns itinerantes, e na sua lista tem itinerantes, né? Vejo alguns itinerantes, alguns deles conhecidos, alguns deles muito famosos no interior do estado de São Paulo, que vivem da pregação entre pentecostais, enriquecem por pregar aos pentecostais, mas ensinam nos púlpitos
que não há necessidade de falar em línguas como prova de ser batizado. Para mim não é só uma heresia, mas é uma heresia confortável. Faz muito bem aos que não creem. Porque alguém pode simplesmente dizer, fui batizado, fala em línguas, não precisa. Mas biblicamente, precisa sim. Vou fazer uma pergunta, Bruno. Castelo do Rei. É um trabalho, para quem não conhece, o Castelo do Rei é um trabalho de evangelização de crianças, adolescentes também? De crianças e adolescentes. Ensina-se doutrina, ao mesmo tempo em que leva suas crianças a quê? Buscar o batismo. Buscar o batismo. Sem batismo, sem ser cheio do Espírito, não tem confirmação doutrinária, não tem perseverança doutrinária. É preciso ter isso. E eu não vejo condições nas Assembleias de Deus americanas ou na brasileira para que tenha acontecido tudo o que de bom aconteceu se antes e no princípio de tudo não estivesse batismo com o Espírito Santo. Exatamente. É preciso ser cheio do Espírito, senão não persevera na doutrina de Cristo. Tem uma parte no livro, é lá no comecinho, lá, ele vai falar assim, que teve um pastor que foi pedir a carteira dele de pastor na convenção, e essa carteira foi negada porque os ensinos daquele pastor não ensinavam sobre a doutrina correta do Espírito Santo. Então foi negada. Era ótimo se fosse assim. Meus irmãos, o cardápio que o irmão Mike preparou para nós é recheado. Muita coisa interessante. Então nós vamos fazer o seguinte. As próximas cenas dessa discussão você acompanha semana que vem, porque nós falamos hoje sobre ser cheio do Espírito, mas ainda temos produção literária, lições de escola dominical, institutos bíblicos, pregações dos itinerantes, romances escritos, cânticos e respostas rápidas às heresias. Então, tudo isso como forma de perseverar na sã doutrina. Então nós vamos continuar esse assunto no programa da semana que vem, sempre às sextas-feiras, sempre às 9 horas, mas antes de nos despedirmos, o irmão Mike tem um convite, um incentivo, um apelo. Fala, irmão Mike. Meus irmãos, é muito importante aí que vocês façam esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, a gente pede que vocês compartilhem esse vídeo, chame alguém aí no grupo da família, no grupo da igreja, mande esse vídeo lá. Fique atento ao horário da transmissão, porque eu penso que ver ao vivo é mais legal. Mas se você não conseguiu ver esse vídeo ao vivo, veja ele depois e mande esse vídeo para alguém, tá? Para que a gente possa alcançar mais pessoas aqui no nosso Diálogos Teológicos. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos deixar a intervenção do nosso consultor teológico para o próximo programa, quando vamos encerrar esse assunto, perseverança na sã doutrina. E por enquanto nos despedimos por aqui. Mike. Deus abençoe. Irmão Alexandre. Deus abençoe, a paz do Senhor. Bruno. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa. Que Deus em Cristo te abençoe.